Boa tarde a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Agradeço o interesse de vocês no nosso webinar. Então, hoje vamos falar um pouco de simulação de aquecimento por indução. Eu sou Oswaldo Ravanini, eu sou da Autolens Engenharia e Consultoria e nós somos representantes oficiais da Transvalor Américas aqui no Brasil, que também ela fornece os softwares de simulação. Então, hoje nós vamos ter uma agenda, basicamente, dando uma pequena introdução à simulação de aquecimento por indução. Vamos falar um pouco dos solvers utilizados, o acoplamento entre eles, as propriedades dos materiais utilizados nessa simulação, alguns exemplos do nosso software, que seria o Forge NXT. Também esse tipo de simulação está disponível no software SimHeat, também da Transvalor Américas. Vamos falar um pouco do sensor pirométrico, as movimentações da peça, indutores, em termos de dados de entrada, que seria a pilotagem, a autoindução, as forças de Lorentz, e fazer um pequeno resumo das capacidades das novas implementações futuras no Forge, e uma pequena conclusão. Ok? Então, vamos fazer uma pequena introdução, apenas relembrando aqui as figuras para a gente introduzir alguns conceitos em termos de malha. Então, nós temos uma corrente elétrica alternada entrando no indutor, né, e essa corrente alternada, ela provoca um campo magnético, aqui uma densidade de fluxo magnético, esse campo B, né, que vai provocar uma corrente elétrica induzida na peça ou no billet a ser aquecido, que gera um rápido aquecimento, né. Em termos de modelo, nós temos aqui uma malha representativa do indutor, né, um modelo semelhante, a peça, o billet a ser aquecido, né, a densidade de corrente, o potencial elétrico vai ser entrado aqui nos terminais externos, né, e nós temos também o ar no entorno. Então, apenas lembrando algumas vantagens do aquecimento por indução, sei que a maioria de vocês já conhece, mas apenas relembrando, nós temos, além de uma precisão na área de aquecimento, eu tenho tempo curto de aquecimento, uma repetibilidade, uma produtividade, também em termos energéticos é mais eficiente, ela tem uma vantagem com relação ao aquecimento em forno a gás, devido à baixa produção de óxidos, também em termos de segurança, ela é muito melhor para os usuários pela muito menor radiação de calor, né? Em termos de desvantagens, nós temos um acoplamento, né, nós temos um fenômeno multifluxo, multifísico complexo, né, que nós temos que acoplar vários domínios da física em termos de solver, né, e ele também é mais difícil de dominar as distorções em tratamentos térmicos altamente localizados, quer dizer, uma vez que se explore mais, faça um ajuste mais fino, ele é um pouquinho mais fácil, mais difícil de dominar. Então, nós temos, só relembrando também, possibilidades da manufatura. Então, os usos que são feitos em termos de manufatura seria usos antes do processo, que seriam para aquecimento, antes do forjamento, por exemplo, do billet, né? Durante o processo, por exemplo, entre estágios, nós temos aqui a figura de um revenimento sendo feito entre dois estágios, né? E também durante, por exemplo, uma abrasagem, que pode ser utilizado também o aquecimento por indução, e depois do processo, por exemplo, depois do processo de forjamento, é feito um tratamento térmico localizado, né, para mudar as características da superfície aqui, no caso, uma engrenagem, né, um tratamento de superfície também.
Não vou entrar muito em detalhes em termos de equações, não é o nosso objetivo hoje, apenas para mostrar para vocês os tipos de solver envolvidos, né? Nós temos dois solvers, do lado esquerdo nós temos o solver na parte de eletromagnética, né, que seria o solver que faz o cálculo de aquecimento por indução. E na parte direita, aqui inferior, nós temos o solver termomecânico do Forge. Esse solver termomecânico do Forge, ele é utilizado normalmente para simulações de forjamento, com formação a quente, a tratamentos térmicos, né? Já é bastante conhecido no mercado. E basicamente nós temos o início da simulação feita pelos parâmetros eletromagnéticos, né, que são calculadas através das equações de Maxwell, dentro do solver. Essas equações, né, vão dar como saída, né, o aquecimento. Esse aquecimento, devido ao efeito Joule, vai ser introduzido aqui na parte de troca de calor, na simulação de troca de calor, que está dentro do solver termomecânico, né. Uma vez aquecendo a peça, né, muitos materiais têm propriedades cujos os parâmetros eletromagnéticos variam com a temperatura. Então, ele vai retroalimentar a parte eletromagnética e assim por diante, né? Além disso, nós temos outros domínios envolvidos aqui, da parte mecânica, termomecânica também, que são a parte de tensões, deformações e a parte metalúrgica também. Tudo isso dentro do solver do Forge. Apenas também mostrando os domínios que são utilizados nesse tipo de simulação. Nós comentamos aqui a parte eletromagnética e temperatura, mas nós temos também a parte, né, de dilatação térmica, tensões que podem ser causadas pela dilatação térmica, o gradiente né, térmico vai causar tensões, deformações, né, que também podem alterar a temperatura, e a parte metalúrgica também é influenciada, né, mudanças de fase, né, um aço, por exemplo, e ele vai também retroalimentar as variações de temperatura, né, e também retroalimentar quando houver uma variação devido a mudanças de fase, devido às características do material, né, dados eletromagnéticos, como, por exemplo, a parte de permissividade, né, a permeabilidade que a gente vai comentar. Mas vamos focar apenas nas duas situações principais, né, que seriam a parte eletromagnética, né, então o campo eletromagnético resultante dos parâmetros do indutor, né, resolvendo as equações de Maxwell, e a simulação térmica, a evolução da temperatura, né, a entrada de calor, né, então o que isso vai alterar em termos do aquecimento do material, resolvendo a equação térmica. Então, como é feito em termos de setup no software, né? No setup nós chamamos a configuração no pré-processador, né? Então, nós temos o lado direito, né, já conhecido para os que fazem simulação de aquecimento, por exemplo, em forno. Nós temos a parte da peça sendo representada, né, e uma equação térmica representando o aquecimento da peça, um meio em volta da peça, né, e coeficiente de troca de calor. Então, nós temos o lado esquerdo uma simulação também que é feita, um setup, né, eletromagnético, né, que precisa de um conceito novo, que basicamente é uma malha global, que ela vai envolver tanto o ar no entorno, né, o indutor e também a peça de trabalho. Então, além da malha dos componentes, vai existir uma malha global que vai abraçar todos os componentes, vamos assim dizer, né, com malhas coincidentes, né. Em termos de parâmetros necessários para o cálculo, nós temos, então, a necessidade de ter a resistividade elétrica, permeabilidade magnética, a corrente do indutor, a frequência, nós vamos comentar também outras opções de dados de entrada, o comportamento do material e propriedades térmicas, os coeficientes de troca de calor, né,
com ar, por exemplo, com o meio, e o tempo de aquecimento, ou os movimentos que vão provocar entre eles, que vai dar em termos do o aquecimento local, né? Em termos de materiais, nós temos também já conhecida uma biblioteca dentro do Forge, com mais de 1000 aços, alumínio, ligas das mais diversas, né, com dados térmicos, né, e esses materiais já têm as propriedades, então, termomecânicas, e na parte eletromagnética nós temos representado aqui por alguns materiais, né, que estão disponíveis no software, né, e basicamente uma pessoa consegue, utilizando-se desses materiais, fazer a simulação eletromagnética, né. Esses materiais vão se assemelhar basicamente a um desses, né, por exemplo, o cobre é um material de indutor, o A do entorno, né, temos dois tipos de materiais, ferromagnético e não magnético, em termos de aço, né, e também concentradores que nós vamos comentar, né. Alguns tipos de concentradores. E caso vocês necessitem de mais materiais, nós temos uma forma de obter esses dados para entrar no software. Então, uma forma de obtenção de dados extra, de materiais mais diferentes, vamos assim dizer, né, é você gerar esses materiais num software de geração de dados de materiais e propriedades de materiais, né, por exemplo, aqui o JMAT Pro, né, e ele vai gerar um tipo de arquivo que é lido automaticamente pelo Forge, né, pelo RIMSIT também. Então, uma vez exportado o material do JMAT Pro para o Forge, há um benefício adicional, né, onde a permeabilidade magnética e resistividade elétrica vai ser fornecida em uma tabela, um gráfico, em função da temperatura. Então, esses são, por exemplo, os formatos de arquivos fornecidos, e dentro deles tem as tabelas com a variação dessas propriedades em função da temperatura. Também aqui, apenas para mostrar para vocês, nós temos um exemplo do arquivo de materiais do Forge, né? Nós temos tamanho de grão, uma série de informações eletromagnéticas, né? E nós temos, então, a possibilidade de o próprio arquivo chamar um arquivo externo, né? Por exemplo, aqui uma liga especial, né? Da parte reológica, por exemplo, né? E nesse arquivo externo vai estar a parte reológica. E aqui os solvers utilizados, no caso o Matelec, que seria o solver eletromagnético. Apenas para mostrar para vocês, esse é um arquivo texto que pode ser editado, né, por exemplo, no um editor de texto, o Notepad++, por exemplo. Aqui nós temos apenas a interface inicial do software, mostrando que nós temos templates, né, para o setup de indução. Então, nós temos dois templates de aquecimento para indução, além dos templates e todos os processos de conformação, né, nós temos templates onde há movimento indutor ou não, né. Então, vamos mostrar um pequeno exemplo aqui do aquecimento por indução, num tutorial. Então, vamos ver aqui se eu tenho o arquivo já aberto. Então, aqui nós temos o modelo, o setup no Forge, né? Nós temos, então, do lado esquerdo inferior aqui, o setup eletromagnético, né? Onde nós temos o billet, né? A peça a ser aquecida, o indutor modelado, todo ele também em malha, né? Nós temos, no caso, o ar no entorno, também em malha, né? Onde os terminais, então, eles ficam para o lado de fora, né, para a alimentação, né? Nós temos também, englobando todos os objetos, nós temos uma malha global, né, que ela vai abraçar todos os objetos, né, e ela vai basicamente gerar uma malha desse tipo, né, que eu vou mostrar para vocês. Uma malha coincidente, né, onde
nós temos uma malha que ela vai coincidir com os outros objetos, né? Vai depender, a densidade da malha vai depender da distância, uma série de parâmetros, né? Aqui uma malha mais grosseira, por exemplo, pela necessidade da simulação, né? E nós temos então essa aqui a malha global, né? Nós temos também outros exemplos, deixa eu ver a nossa sequência aqui. Então, exemplo no Forge, né? E também a parte eletromagnética. Então, a parte térmica, né? Nesse mesmo setup, nós temos do lado direito, né, um segundo setup que seria a parte de aquecimento, né, onde nós temos a mesma peça sendo repetida, né, o mesmo objeto, o billet, aquecido, né, e ele está também em malha, né. A malha, normalmente, é uma malha um pouco mais refinada na parte a ser aquecida. Então, o requisito de malha da solver térmica, a termomecânica, é diferente do requisito de malha do solver eletromagnético, né, vocês podem ver. E aqui eu tenho os dois setups, eles sendo acoplados. Então, eles estão em loop, acoplados, né, onde eu monto aqui uma simulação com os dois já retroalimentando-se à medida que os parâmetros vão sendo alterados, como a gente explicou inicialmente, né. Nós temos também o acoplamento eletromagnético sendo definido aqui nessa parte da simulação, onde eu tenho algumas opções de acoplamento. Uma delas é uma variação de temperatura máxima antes do acoplamento, né? Essa aqui eu posso também ajustar para 100 graus, 50 graus, né? Caso eu tenha um material que não é tão afetado cujos parâmetros não sejam tão afetados pela parte térmica, os parâmetros eletromagnéticos, então posso usar valores até maiores, né? Eu tenho também opções de número de incrementos, opções de tempo e outras opções que nós vamos comentar. Então, vamos falar um pouco da parte dessa feature nova do software, né? Então, exemplo que nós temos na prática, nós temos a possibilidade de, no processo, acompanhar a temperatura, a evolução da temperatura no aquecimento, por exemplo, né? Nós temos também como fazer isso virtualmente. Então, debaixo daquela página que eu mostrei, nós temos como colocar um pirômetro a laser, né, as coordenadas desse ponto, né, a direção a ser utilizada da projeção, e eu crio uma tabela, um gráfico, né, onde eu vou tentar controlar os dados eletromagnéticos para que dê um aquecimento conforme a curva que eu entrar aqui, né? Então, no caso, ele vai me ajudar a encontrar mais rapidamente quais seriam os valores eletromagnéticos em termos de corrente, em termos de frequência, para eu dar como entrada na simulação eletromagnética. Ok? Em termos de movimento, também é bastante comum nós termos esse tipo de simulação, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, um bilhete se movendo. Então, no software também nós temos várias formas com vários tipos de movimento possíveis, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de movimento, né, relativo entre a peça e os indutores. Nós temos a possibilidade de um movimento contínuo, né, uma certa velocidade, e também pode-se variar a velocidade. Então, o acoplamento ele é feito conforme o aumento máximo de temperatura, conforme eu mostrei, ou com intervalo de tempo, né? E temos também uma movimentação por passos, né, uma movimentação intermitente, onde nós movemos uma distância fixa em passos,
né, o objeto, ou, no caso, o indutor, né, e isso é repetido um certo número de passos, né. O acoplamento é feito de acordo com o número de passos. Então, apenas exemplificando como nós fazemos dentro do software, nós temos apenas o billet está se movendo, aqui no movimento contínuo, né. Então, colocamos um manipulador virtual no billet, né, na peça, no tarugo, né, e ele define uma velocidade, né. Se o indutor está se movendo, nós definimos o que nós chamamos de prensa, que seria o manipulador que vai manipular o indutor, né, vai estar atrelado ao indutor, né, usando uma cinemática, que seria uma cinemática dentro das disponíveis, nós temos no software, as mais diversas, né, e nós temos a possibilidade de ambos se movendo também, onde nós usamos isso em conjunto, né. Então, quando o manipulador ele é atrelado ao billet, os seus deslocamentos correspondem ao deslocamento do billet. Então, aqui nós temos, em termos de malha, né, do lado esquerdo nós temos o aquecimento sendo feito, né, e aqui do lado direito nós temos como é refeita, né, em termos de malha adaptativa, né, dentro do cálculo eletromagnético, dentro do solver eletromagnético, nós temos que refazer um remesh da malha para que ele consiga, né, se adequar a essa movimentação. Aqui nós vemos também uma densidade de malha maior para representar esse tipo de simulação. Temos também, então, o exemplo de aquecimento dentro do Forge. Nós podemos, então, estar mostrando. Vamos dar uma olhadinha aqui. O modelo seria um outro modelo. Ok. Então, aqui nós temos um outro modelo também, onde nós colocamos o movimento. Nós temos do lado esquerdo, então, a parte eletromagnética, né? Nós temos, então, a malha global, nós temos a malha do ar, nós temos, então, representado assimetricamente o billet, né? Nós temos o billet representado simetricamente e também o indutor representado simetricamente. Então, eu faço uma simetria para ganhar tempo de processamento, né? Então, da mesma forma, eu vou ter esse acoplamento, né? E eu tenho a possibilidade também de colocar movimentos, então, nesse indutor, né, ou no billet, né? Então, nesse caso, foi colocado um manipulador, né, atrelado ao billet, com o movimento no eixo Z, né, que eu posso até depois fazer uma animação, mesmo no pré-processador, e no indutor também eu tenho uma cinemática, né, de uma velocidade também em Z, que pode ser constante ou variável com o tempo, né. Então, isso vai gerar, então, no caso, a movimentação, né, os vários tipos de malha, né, dentro do cálculo, né, aqui a malha já eletromagnética, né, os parâmetros eletromagnéticos, depois eu vou mostrar numa outra simulação, e aqui nós temos a malha, né, térmica, né, com os parâmetros térmicos. Então, nós temos uma evolução aqui da simulação com gradiente de temperatura, né, então, dando uma maior precisão, né, no aquecimento prévio a uma simulação de forjamento, por exemplo, né. Ok? Então, em termos de movimentação por passos, voltando aqui à nossa apresentação, eu tenho também várias condições, né, onde apenas o indutor está se movendo, né, e tem formas, nós temos várias formas de se introduzir essa movimentação intermitente. A mais utilizada seria
você introduzir o conceito de um arquivo de movimentação, onde nós introduzimos o nome do objeto a ser movimentado e a transação, a quantidade de tempo que ele deve esperar entre uma movimentação e outra, né, o número de passos, né, isso pode se repetir num ciclo, né, o billet também, né, vai poder estar, o objeto billet também nesse tipo de arquivo, nesse tipo de manipulador, né, e aqui nós temos ambos se movendo, eu tenho tanto um como o outro descrito no arquivo, né. Então nós utilizamos um recurso do software, que é utilizado na parte de manipulação, semelhante ao que nós temos de manipulação por robôs, etc., que é esse tipo de formato dentro do software, que é um arquivo texto, né, que eu coloco todas as informações de movimentação. Ok? Então aqui eu tenho um exemplo com 3 anéis, né, aqui a malha deles, assimétrica, e aqui também em movimento intermitente, né, onde eu tenho a cada segundo, se não me engano, 10 milímetros de movimentação, né. Então é feito um aquecimento desses anéis. Ok. Então nós temos alguns exemplos para mostrar para vocês. Então eu vou iniciar com um exemplo mais didático, né, mostrando inicialmente dados, características, né, daquela simulação inicial que eu tinha passado para vocês. Então, nós temos como, na simulação eletromagnética, dá como resultado, né, por exemplo, campo eletromagnético, né, no caso aqui, nesse caso, a intensidade de campo magnético, e densidade de corrente, isso em vetores, isso em isosuperfícies, ou isovolumes, né, no espaço, né, e também aqui eu consigo verificar em termos da secção transversal do indutor, né. Então, indo um pouco aqui mais na secção transversal, deixa eu só mostrar a malha. Aqui eu tenho, então, um indutor. Aqui, deixa eu só movimentar um pouco mais. Isso. Então, eu tenho como mostrar para vocês aqui a concentração e várias visualizações aqui que são possíveis dentro de um resultado, né, em termos vetoriais também, em termos escalares também, né. Então, aqui em termos escalares, né, mostrando aqui em termos das peças a serem mostradas, né. Ok? Em termos de aquecimento, então, nós temos... deixa eu mostrar aqui a peça completa. Ok. Eu consigo, né, informar, então, todo o gradiente de temperaturas dentro da peça, né, outro parâmetro, né, isso tudo ao longo do tempo, ao longo da movimentação, né. Ok. Vou mostrar também um outro exemplo didático que nós fizemos. Antes eu vou entrar nesse vídeo, onde eu consigo mostrar um pouco mais da parte também, não só... Esse aqui é um caso real, né, onde existe não só o indutor, mas a simulação com concentradores, né, eles concentram, então, o campo magnético e vai provocar um aquecimento mais localizado, né. Então, eu tenho aqui
no próximo processamento, a possibilidade de estar tendo resultados da parte térmica, aqui seria a parte térmica, né, e a parte eletromecânica, né, as temperaturas, por exemplo, né, eu tenho também a possibilidade de ter os dados metalúrgicos, né, as fases, né, a microestrutura em termos de fases, né, a alteração, e eu tenho como fazer também eu vou avançar um pouquinho mais, eu tenho como também fazer uma têmpera, né, um revenido, etc. Então eu tenho como introduzir, né, aquilo que seria jatos de água, né, ou sprays, né, que vão provocar uma diminuição da temperatura, né, naquela região que foi aquecida, que vai provocar uma alteração, né, nas fases aqui, vai então temperar a peça, né. Então aqui a parte aquecida, né, e aqui o austenita que foi criada após o aquecimento, né. E depois, com resfriamento, ela vai se tornar martensita. Aqui a parte térmica também desse tipo de simulação, apenas para vocês verem o tipo de densidade de malha, né? Então nós temos uma malha mais densa, é claro que leva mais tempo para calcular, né? Mas os objetos, então, são, aqui a malha global, né? Os objetos, então, eu tenho a possibilidade de colocar vários objetos, né? Ok? Então, tem parâmetros de corrente, parâmetros de campos magnéticos, campos elétricos. Então, esse seria aqui o nosso exemplo de caso real, né? Ok. Em termos, também no caso didático, por exemplo, nós temos aqui um outro tipo de malha, um caso semelhante, mas mais didático, né, onde eu tenho um billet, eu tenho um indutor, também simetricamente eu tenho através de uma área cilíndrica aqui, o entorno do ar, né, eu tenho uma malha global, coincidente com todos esses objetos, né, eu tenho os dados de entrada, por exemplo, no indutor, né, eu vou entrar com os dados que depois eu vou explicar como é feito, né, e eu tenho na parte aqui térmica, né, a movimentação que pode estar no indutor ou no manipulador ou nos dois, né, ela pode estar sendo feita nos dois objetos ou num deles, né. Deixa eu só mudar aqui em termos de malha, verificar as temperaturas. Então, com a aplicação da corrente, né, a frequência, eu vou aplicando um aquecimento localizado, e esse aquecimento localizado, ele vai aumentando a temperatura e fazendo, então, austenitizar localmente uma área aqui que depois eu vou resfriar, né. Então eu posso, nessa mesma simulação, colocar um coeficiente de troca de calor atrelado aqui a um movimento, né, ou algum objeto que represente essa troca de calor de um spray ou de um jato d'água, né. Mostrando aqui um outro exemplo para vocês, semelhante, vamos ver aqui se esse aqui tem. Qual seria? É um desses dois aqui, eu vou verificar qual seria. Não, não é esse. Então não é esse, seria esse outro então. Também não. Vou verificar qual seria então. Onde eu vou mostrar então também aquilo que pode ser feito dentro, aqui foi feito externo, mas pode ser feito dentro da simulação termomecânica, né? Então,
após o aquecimento, né, é possível, então, se ter a mudança de fases, né, com, no caso, a evolução das fases, né, e, no caso, o tratamento térmico, né, e medições de dureza, quer dizer, eu vou conseguir, então, simular a mudança de fases, né, inclusive as tensões causadas, e uma série de outros parâmetros, né. Então, voltando um pouco aqui, eu vou falar um pouco sobre modos de pilotagem, que seriam as formas que são dados, a entrada dos dados eletromagnéticos no indutor, né. Uma primeira forma seria por corrente, né. Então, dentro dessa forma, eu tenho mais dois subtipos, que seria corrente ou potência. Dentro da própria corrente, eu tenho uma corrente constante, né, ou uma corrente que é variável com o tempo, né. Então, eu coloco aqui history, e eu consigo variar com o tempo a minha corrente e frequência, né. E aqui o número de voltas da simetria. Caso eu tenha feito um modelo simétrico, eu coloco a representação de quantas voltas foi feita aquela simetria, né. Então, essa seria uma primeira opção. Em termos de obtenção de dados bastante realísticos, né, uma vez que o painel da máquina, muitas vezes, o painel do comando do indutor, ele não, muitas vezes não dá aquilo que acontece na ponta, né, na bobina que aquece a peça, né, ele dá os dados eletromagnéticos de circuito inicial ou intermediário. Nós recomendamos, então, um dispositivo bastante econômico, né, que é colocado um loop, né, que é colocado em volta da bobina, e se consegue saber exatamente qual está sendo a corrente e a frequência utilizada, né, na ponta, que isso vai nos alimentar a simulação, né, no caso, eu vou conseguir aplicar aquilo que a simulação indicou como o melhor parâmetro, né, mesmo que no painel da máquina dê um valor diferente, né, mas eu vou buscar sempre o valor aqui na ponta. Existe uma forma também de pilotagem por potencial, né, isso já utiliza, então, parte do que existe no painel da máquina, né, também informando o potencial elétrico, né, ao invés da corrente, né. Nós temos também, em termos de potência, como pilotar em termos de potência. Aí eu vou precisar conhecer melhor todo o circuito equivalente do meu gerador, né. Então eu preciso utilizar um dos circuitos que estejam disponíveis no software equivalente, né, ou, no caso, customizar essa pequena janela aqui para que fique adaptada ao meu gerador, né, e eu preciso introduzir esses dados eletromagnéticos desse gerador, né. Então, aqui eu tenho, para eu dar entrada com potência, eu tenho um primeiro tipo de circuito equivalente de gerador, né, chamamos paralelo tipo 1, né. Aqui seria um paralelo tipo 2, um serial tipo 1, um serial tipo 2, né. E aqui nós temos um exemplo de um gerador do nosso cliente, né, onde ele obteve, né, os dados eletromagnéticos do circuito equivalente, e ele conseguiu, então, dar entrada em todos os parâmetros necessários, né, para poder, uma vez sabendo o que eu imputei aqui no software, tendo o circuito representado, ele vai ter na ponta aquilo que é aplicado na bobina, né. Então, ele utilizou, então, um tipo de paralelo 2, e todos os parâmetros conhecidos ele já
introduziu, ele conseguiu, então, usar exatamente os dados de entrada na máquina. Então, falar um pouquinho de autoindução. Na primeira versão da parte eletromagnética, aquecimento por indução, não existia, por default, esse tipo de simulação, né, esse tipo de fenômeno, né, de autoindução. Depois foi implementado no software, então eu tenho hoje como, através de uma opção, né, essa opção autoindução, eu fazer o cálculo da real condição, né, da intensidade, a densidade, né, de corrente, né, no indutor, ela está mais concentrada do lado da peça. Eu tenho como simular isso e como realisticamente obter um resultado mais próximo da realidade, né, que pode dar, no caso, usando essa opção, uma variação, né, com relação a não usando, de 50 a 100 graus, né. Então, aqui nós temos um modelo simétrico também. Com autoindução, nós vemos, aqui seria uma escala de cores onde o azul é o mais, menos intenso, né? O mais para o vermelho, o amarelo seria o mais intenso, então a densidade de correntes estaria mais do lado da peça, né? Concentrada do lado da peça. Nós temos, então, aqui do lado direito, vamos começar um outro exemplo nesse slide da simulação com autoindução e sem autoindução, que foi feito nesse nosso cliente, né? Então, a autoindução conseguiu simular melhor aquilo que ocorre na prática, onde se procurava, né, obter uma mudança de fase aqui na parte interna também até o centro, né? E sem autoindução, sem o uso dessa opção, não era possível obter esse cálculo, né? Aqui foi bastante aderente à realidade, né? Aqui nós temos a parte de skin effect, também não comentei, mas o software leva em conta, né? Então, nós temos, então, a densidade de corrente distribuída de uma forma que ela fica mais concentrada, né, na parte, então, chamamos skin do indutor, né? Ela varia no tempo, mas ela, né, tem, no caso, uma concentração maior, isso é representado também no software, né? Nós temos a possibilidade de simular, por exemplo, nós temos aqui um virabrequim com indutores em todos os moentes, né? Esses indutores podem ser independentes, né, em termos de dados eletromagnéticos, em termos de movimentação também. Então, existe a possibilidade de fazer uma simulação complexa como essa também. Nós temos todos esses objetos, então, sendo necessários entrar no software, né? Mas é possível fazer uma simulação complexa como essa. Nós temos clientes que utilizam. Essa é uma nova característica que está surgindo na próxima versão, né? Onde eu consigo calcular, então, as forças de Lorentz, que são as forças elétricas mais magnéticas, no caso, no indutor, né? Onde eu conseguiria obter, então, o efeito da distorção no indutor. Aqui está numa escala bastante ampliada, né? Mas é possível saber aquilo que pode ocorrer em termos de distorção no indutor, que pode reduzir a sua vida útil, né, através do cálculo mais preciso aqui também envolvendo as forças de Lorentz, né? Que essa opção, então, vai estar presente na próxima versão, né? Então, mostrando apenas uma pequena capacidade do software, um resumo dessas capacidades e novas implementações no Forge. Falando um pouquinho antes, quem é a Transvalor? A Transvalor, então, é uma empresa francesa, né? Nós aqui respondemos para o pessoal dos Estados Unidos, né? Américas, a Transvalor Américas, mas ela tem uma base, então,
em cooperação com a Escola de Minas de Paris e com o CEMEF, o Laboratório de Ensaios de Materiais. Então, os desenvolvimentos do software são todos feitos por PhDs oriundos dessas duas instituições, né, tanto a Escola de Minas de Paris como o CEMEF. Se vocês entrarem no site deles, vocês vão ver todos os novos desenvolvimentos, os trabalhos de doutorado, pós-doutorado deles, que vão ser implementados nas novas versões do software, né? E isso tudo é pedido pela indústria europeia, americana, asiática, etc. Né? A indústria global, ela vai pedir para que as próximas versões do software tenham esse tipo de simulação, novas características, melhorias no software. Esses tópicos de pesquisa, eles são, no caso, objeto desses trabalhos de doutorado, pós-doutorado e também pesquisa mais avançada dentro dessas duas instituições, e daí a Transvalor, ela é responsável por fazer a comercialização do software com todas essas novas versões, novas features, né, dar o suporte técnico, fazer a parte comercial, né, de empacotar e fazer a aplicação industrial do software. Né? Então, software utilizado pela indústria, né, um técnico, um engenheiro, sem tanto conhecimento na parte mais avançada do software, ele consegue, né, com apenas conceitos de malha e conceitos de processo, ele consegue fazer a simulação sem precisar se envolver em toda a parte da complexidade que está por trás do software. Né? Então, mostrando aqui essas funcionalidades que foram introduzidas na versão 3.0 atual. Nós estamos caminhando para a versão 3.1, agora em junho, julho, né? Então, dados eletromagnéticos, né? Então, variar os dados elétricos em função do tempo, múltiplos indutores, autoindução, né? E outros processos, por exemplo, como magnetic pulse forming, né, que é um processo por conformação por pulso magnético que também está disponível no Forge. Né? Outras melhorias aqui, né, dentro das features que já existiam, né, uma velocidade maior, uma série de melhorias aqui. Né? Nas próximas versões, existe então o caso da exportação das forças de Lorentz, que eu já comentei, né? Também aumentar a parte termomecânica no próprio indutor, né? O cálculo termomecânico também entrando não só no billet, mas no indutor também, né? Outros cálculos mais avançados para chegar mais em precisão em termos do software, né? E requisitos futuros que são aqueles que a indústria pediu, os clientes pediram, né? E nós estamos implementando, temos uma lista aqui de próximas implementações, né? Aqui um pequeno exemplo de alguns clientes que nós temos no Brasil. Aqui a Autolens faz toda a parte de suporte técnico, treinamento. Nós atendemos também o Brasil todo em termos de consultoria, né? Apenas para vocês terem uma ideia dos nossos clientes. Muitos deles utilizam a parte de simulação de aquecimento por indução. E aqui nós temos os dados nossos, né? Como eu comentei, nós fornecemos aqui a venda do software, né, através da Transvalor Américas. O treinamento, nós temos treinamento customizado, conforme as necessidades do cliente, para a peça do cliente, né, o tipo de processo do cliente, para que o cliente, após o treinamento, ele consiga já, com as suas próprias pernas, caminhar rapidamente, né, a curva de aprendizado é bastante reduzida, né. Nós fazemos um suporte técnico também, não só de instalação, mas também da aplicação do uso do software, né, e fazemos consultoria também com os nossos softwares, né. Então aqui vocês têm os nossos contatos, e nós temos então, teremos enorme prazer em receber as suas perguntas, as suas necessidades, para a gente poder tá respondendo, tá podendo atendê-los então. Tá ok? Então, não sei se a Karina gostaria de falar mais alguma coisa. Sim, muito bom, Oswaldo, muito obrigada aí pela sua webinar, foi muito bom, agregou bastante
conhecimento. E tivemos aí um pico de 65 pessoas online assistindo o webinar, tá? Uhum, Até então, perfeito. não tinha nenhuma pergunta, não sei se entrou agora, eu vou estar verificando e mandando para você depois. Certo. Em nome da BM, eu agradeço a sua apresentação. Eu E que agradeço a oportunidade. E também agradeço todo o pessoal que assistiu. E estamos disponíveis agora. Também vai estar no YouTube, né, que você comentou. Então, estamos à disposição. Geralmente, daqui uma semana e meia, já está no nosso canal do YouTube, tá? E eu vou passar a palavra para o Leal, que é o nosso presidente, para ele falar com vocês um pouquinho. Obrigada, viu, Osvaldo? Eu que agradeço, Karina. Obrigado. Osvaldo, prazer te conhecer. Tudo bem? Tudo bem? Foi muito bom. Muito bom você ter aceitado aí a poder participar nessa fase que a gente está passando difícil e poder transmitir conhecimento que vocês estão passando. Eu queria só ter um detalhe, então, agora uma das últimas lâminas que você passou aí, aparece a transvalor no meio entre a empresa e o centro de pesquisa. Isso. É uma coisa que a gente defende muito aqui na BM, essa ligação. Nós temos, dentro dos nossos associados, nós temos da pessoa física, né, pessoal das empresas, academia e estudantes. Sim, sim. Isso mostra a importância desse. A hora que vocês colocaram lá que as usinas passam as demandas para dentro da Escola de Minas aqui de Paris, aqui. Isso foi um negócio muito legal. E eu parabenizo vocês, eu acho que foi muito bom. Eu acho que você acendeu uma luz aqui, nós precisamos aproximar mais vocês da BM. Né? Sim, não, com certeza. O nosso objetivo é atendê-los aí. Nós temos outros webinars também que nós até propomos para a Karina, né, em termos de curso também, outros processos que são simulados pelos nossos softwares, como, por exemplo, a parte de laminação, a parte de engotamento contínuo, né, fundição. Então, nós estamos aí para ajudá-los aí nessa divulgação, na atender a necessidade e, é claro, nosso interesse é que seja aplicado cada vez mais. Nós temos o nosso software já na Unicamp, na URGS, lá do Sul, né, em Porto Alegre. Então, nós pretendemos ampliar, o quanto mais estivermos presentes aí, participarmos da indústria local, nós estamos às ordens, então. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, Léo. E a gente vai ter contato, vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente, acho que vai ser um prazer para a gente aqui. Tá ótimo. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Agradeço a todos, então. Muito obrigado. Tchau, tchau.